Nas tradições de design do minimalismo escandinavo e japonês, a redução dos bens cria uma maior sensação de tranquilidade e facilidade, e esse tema perspectiva nos convida a imaginar o quão ricos e ricas podemos nos sentir quando aprendemos a consumir de um modo diferente. E a Juliana e o Rodrigo vão falar um pouquinho sobre isso, sobre como o empreendedorismo social pode ajudar os nossos oceanos. Então a gente percebeu que nós precisávamos ter um movimento de motivação e transformação na sociedade civil. Ou seja, quando a gente fala de lixo, o lixo não é das empresas. O lixo também não é da prefeitura. A prefeitura ela apenas gerencia aquilo que sobra da nossa interação. Depois que cai na cidade, é uma obrigação pública. Ela precisa recolher. Porém, aquele material, ele é nosso. Ele é meu, ele é seu, antes de você dispor dele para fora. Então, o problema comportamental que nós temos a nível mundial é exatamente pela desapropriação do nosso próprio lixo. Nós não entendemos como nosso. E antes de ser nosso, precisa ser meu. Concorda? A analogia pelo meu oceano é exatamente essa. Eu não tenho como chamar que o oceano é nosso se ele não for meu e for seu. A partir do momento que eu encaro como minha propriedade e sua propriedade, aí nós podemos nos unir e falar que ele é nosso. Para vocês entenderem, a costa brasileira tem 499 cidades. Dos 5.700 municípios, 500 estão na costa brasileira. Dessas 500, 78% tem menos do que 70 mil habitantes. Sabe o que isso significa? Cidades que vão passar mais 15 a 20 anos sem nenhuma alteração. Falo com experiência própria, menos de 70 mil habitantes. 80% da costa brasileira, que é um dos maiores litorais do mundo, 80% das suas cidades com menos de 70 mil habitantes. Para quem é da área política, desculpe o comentário, mas quando você chega num município com 50 mil habitantes, muitas vezes nem tem secretário de meio ambiente. Está na mão do secretário de obras, os assuntos ambientais. E quando tem o secretário de meio ambiente, desculpe o comentário também, muitas vezes é o padeiro que ajudou na campanha e ganhou uma cadeira. É uma realidade, nós estamos falando de 5.700 municípios. Nem todos os municípios têm corpo técnico para acelerar desenvolvimento. 20 a 25% do que uma das maiores cooperativas da cidade de São Paulo recebe... Vai para aterro. Vai para aterro, porque ele não consegue reciclar. Ou porque é multicamada, né? Aquele do salgadinho, né? Filme de um lado, alumínio do outro. Tem reciclagem? Tem. Só que o custo é inviável. Aplicando o conceito de referência, quem vocês acreditam que deve ser referência para uma sociedade mais preocupada? Uma sociedade mais preocupada seja com o lixo, com o impacto que ela causa na sociedade, no meio ambiente, no lugar onde ela vive. Qual que vocês acham que deveriam ser as referências para uma sociedade, para a população, que seja algo mais, como que eu posso dizer? Seja atacado o problema de fato, sabe? Para fazer a pessoa reparar e fazer uma reflexão sobre o que ela está agindo no mundo. Tecnologia não resolve o problema. Se resolvesse, a Califórnia não estava infestada, né, de problemas sociais e liderando aí os rankings de pessoas em situação de rua e em extrema vulnerabilidade. Enfim, né? A Califórnia está um caos. E ao mesmo tempo é um dos lugares mais ricos, mais desenvolvidos do ponto de vista de tecnologia, de inovação de ponta e etc. O próprio cara que... Eu quis muito trazer o Rodrigo e a Juliana aqui, porque eu acho que a tese deles tem tudo a ver com uma coisa chamada paradoxo da prosperidade. Né? Então, assim, maravilhoso. Você lá tem a Apple bilionária, você tem lá a Cisco bilionária, você tem um monte de empresas de tecnologia que a gente não faz ideia como essas empresas estão, de fato, distribuindo riqueza. Né? Eu acho que essa é uma grande pergunta, porque elas estão gerando lixo pra caramba, estão gerando extração de metais pra caramba, elas estão fazendo um monte de coisa. E, no fim das contas, a distribuição de riqueza, se a gente for pensar, é muito pequena.
Então, elas acabam subindo, né? Gerando um processo nas cidades, na região, de elevação de custo de moradia, de existir cada vez mais milionários e bilionários, e no fim das contas, as pessoas, você não vai gerando emprego, prosperidade na mesma proporção.